Amém. Quantos sentem a presença do Senhor nesse lugar? Diga amém. Amém. Olhe para alguém e diga assim: eu posso sentir a presença do Senhor nesse lugar. E o Senhor só está aqui porque eu e você também estamos aqui. Olhe para essa pessoa e diga: o Senhor deseja estar onde nós estamos. Agora, quando nós desejamos estar onde Ele também está, aí agora vem, nós somos transformados de glória em glória. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Amém. Obrigado. Muito obrigado. A porção aqui é tripla hoje. Porção tripla, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deuteronômio capítulo 16. Queridos, antes de entrar no texto, eu estava durante esses dias pensando e meditando naqueles 21 egípcios cristãos que em uma praia da Líbia tiveram suas cabeças decepadas. 21 homens que não negaram Jesus até o fim. Eu pensava nessas pessoas. E aí o Senhor falou algo no meu coração. E disse: em tempos onde a igreja é convidada a dar algo a Deus para receber, em tempos onde a igreja é convidada a vir para dar algo, porque depois você vai receber. O Senhor me disse: eu vou te ensinar algo, eu vou te dizer por que aqueles 21 homens deram a vida deles. Deuteronômio capítulo 16, verso 16. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí. 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante de Jeová teu Deus, no lugar em que Ele escolher. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios diante de Jeová. Eu gosto da versão que aparece aqui na minha Bíblia, que diz assim: porém não aparecerá vazio perante o Senhor. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar em que escolher. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias. A palavra do Senhor diz que Deus fala com Moisés e diz: Moisés, diga ao povo que 3 vezes ao ano entrarão diante da minha presença, estarão diante de mim, e durante essas 3 vezes não aparecerão de mãos vazias. E o Senhor diz: olha, vai ser na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão diante de mim com as suas mãos vazias. Eu fiquei pensando comigo: será que todas as vezes que aparecemos diante do Senhor com algo nas mãos, somos aprovados? Será que todas as vezes que nos aproximamos dele com algo nas mãos, de fato, somos aceitos? A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 4, verso 1 a 5, que havia 2 homens, um era Caim e o outro era Abel. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis 4, 1. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher,
E ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Em Deuteronômio 16, a Bíblia diz que o Senhor convoca o povo e diz assim: não apareçam diante de mim com as mãos vazias. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia diz que 2 homens foram à presença do Senhor e ambos tinham as suas mãos cheias. Caim não apareceu diante do Senhor com as mãos vazias. Caim também tinha algo nas mãos. Porém, a Bíblia diz que Deus não se atentou para a oferta de Caim, e sim para a de Abel. E eu fiquei pensando comigo: Senhor, por que o Senhor se atentou para a oferta de Caim e não se atentou para a oferta de... Por que o Senhor se atentou para a oferta de Abel e não se atentou para a oferta de Caim? E o Senhor me disse uma coisa bem interessante. A questão, em dias, em tempos, em que nós somos convidados a entrar na presença dEle com algo para dar, porque receberemos algo em troca. A questão é ir a Deus com algo para dar, não porque vai receber, mas porque já recebeu. É entrar na presença dEle com algo para dar, não porque irá receber, mas porque já recebeu. Eu disse: o que tem isso a ver com Caim e Abel? Ele me disse: é simples. Eu disse: se é simples, me fala. Ele falou: então vá para Êxodo capítulo 34, eu quero que você vá também. Êxodo capítulo 34. Versos 18, 19 e 20. Êxodo 34, 18, 19 e 20. Versículo 18, 19 e 20. A Bíblia diz assim: o Senhor continua falando, né? Ele diz que não é para ninguém aparecer diante da presença dele vazio. E ele diz assim: a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. É interessante observar que, quando o Senhor vai falar com os israelitas a respeito do burro, ele diz assim: olha, de tudo o que vocês tiverem, tudo que abre a madre será meu, porém com o burro vocês vão fazer diferente. Com o burro vocês vão resgatá-lo com um cordeiro. E eu disse: com um cordeiro. E o Senhor então me levou lá para Gênesis capítulo 3. Aqui em Gênesis 34 o povo já está no deserto, amém ou não amém? Êxodo, desculpa irmãos, Êxodo 34, ele está no deserto já, o povo. Deus já está dando orientações ao povo no deserto. Mas em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, verso 19. Êxodo 3,19. O povo de Israel ainda está no Egito. E olha o que o Senhor fala com Moisés. Êxodo
3,19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir, e eu darei graças a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Aí eu entendi tudo. O Senhor me disse: sabe por que eu fiz menção do cordeiro resgatando o burro em Êxodo 34? Porque eu não vou pedir a vocês nada que eu mesmo não tenha dado. Nada. Olhe para o seu irmão e diga para ele: Deus não pedirá a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Sabe por que foi que o Senhor no meio do deserto disse ao povo: não apareça ninguém diante de mim com as suas mãos vazias 3 vezes ao ano? Porque o Senhor providenciou isso na saída deles do Egito. Deus providenciou para que ninguém saísse daquele lugar vazio. Por essa razão ninguém poderia se apresentar diante de Deus vazio. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e diz: Deus não dará a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Aí eu entendi a oferta de Caim e a oferta de Abel. O que foi que... Percebe que ambos estavam com as mãos cheias, amém ou não amém? Mas eu entendi o porquê que Deus recebeu Abel e não recebeu Caim. Deus não faz acepção de pessoas. E a minha Bíblia diz que Deus é imutável. Isaías diz que Deus não muda. Então Deus não fazia, não fez e não faz e jamais fará acepção de pessoas. Então Deus não estava fazendo acepção de pessoas. É que a oferta de Abel, o cordeiro, ele pegou o primogênito das suas ovelhas, um cordeiro. Foi uma oferta profética com propósito. Qual era o propósito? Abel fez o Senhor lembrar do que ele, ainda que no tempo cronológico para nós, daria, mas que ele já havia dado no princípio. Um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abel fez o Senhor lembrar com o seu cordeiro, com a sua oferta, daquilo que ele daria aos homens. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo isso, diga amém. Isso ficou bem claro para mim, eu louvei a Deus. Porém, Deus não vai receber de você aquilo que Ele não te deu. Porque aquilo que Ele não te deu, quando você dá para Deus, isso não tem um propósito. E aí eu entendi uma coisa. Deus, quando coloca algo nas suas mãos, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus fala com você, quando Deus promete algo a você, Ele está apenas te dizendo isso para que você esteja preparado. Ele não está te dizendo isso porque Ele precisa da sua ajuda. Quando eu comecei a pensar nesses 21 caras, gente, eu estou falando de um negócio que aconteceu agora em 2015. Eu não estou falando de um negócio que quando você abre a Bíblia você vê Estevão olhando para os céus e os céus abertos e ele sendo apedrejado. Não, porque quando a gente lê isso, a gente não consegue enxergar
e assimilar essa realidade para o nosso presente. Você não consegue imaginar alguém morrendo apedrejado. Você lê, você pode até visualizar, mas você não concebe no seu presente alguém sendo apedrejado. Não, eu estou falando de um negócio. Eu estou falando de 21 caras que de joelhos, numa praia na Líbia, oravam enquanto perdiam a cabeça. Lágrimas corriam do seu rosto enquanto eles perdiam a vida. E eu falei, meu Deus. Em tempos onde a gente é convidado a entrar na presença dele para dar algo para receber, eu pergunto, e esses caras vão receber o quê? E o Senhor me disse, não é o que eles vão receber, é o que eles receberam. É o que eles receberam. E eu disse, então fala mais comigo, eu preciso entender isso. Diga para o seu irmão, Deus não dará a você algo que não possa glorificá-lo no futuro. Olha para o seu irmão e diz assim, agora, quando Deus te der, e Ele vier pedir, pode ter certeza que nesse dia o nome dele será glorificado e exaltado. Vou falar de novo essa frase porque você precisa sair daqui com ela. Deus não pedirá a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Amém? Gênesis capítulo 12, abre lá. Vamos ver como é que é isso. Como é que funciona isso, pastor? Como é que funciona isso? É muito importante que você receba isso. Muito importante. Em dias em que a gente vê tanta coisa, você olha e fala assim, meu Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu assim Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi com ele Ló. E Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Gente, aqui, em Gênesis capítulo 12, a primeira vez em que Deus promete para Abraão um filho. Amém ou não amém? É aqui que começa a saga de Abraão. É aqui que Deus promete a Abraão. É aqui que Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo assim, te darei um filho, amém ou não amém? Quantos anos Abraão tinha quando Deus disse isso para ele? 75 anos. Bom. Muito bom. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus faz promessas, porém, o tempo é dele, não nosso. Olha para o seu irmão e diz assim, sabe por que o tempo é dele? Porque eu e você estamos limitados ao Cronos, a esse tempo. Ele não. Ele não. Às vezes para mim e para você está demorando. Demora. Olha para o seu irmão assim, com Abraão não foi diferente. Gênesis capítulo 15, corre lá. Vira só 2 páginas aí. Gênesis 15, verso 1. Verso 1 diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar?
pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Queridos, aqui a gente tem uma conversa de Abrão com Deus. Coração angustiado e agoniado, dizendo: ó, eu não tenho filhos, não tenho descendência. E quando Abrão fala isso com Deus, ele já está conformado. Porque ele diz assim: e o herdeiro da minha casa, o meu herdeiro, não saiu de mim. Não é isso que ele está dizendo aí? Sim ou não? Não é isso que ele diz aí? Verso 3, disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que um escravo meu será o meu herdeiro. Não foi assim? Isso reflete o quê? Um coração angustiado. Alguém que já não aguenta mais esperar. Parece que não vai mais acontecer aquilo que Deus disse que aconteceria. Olha para o seu irmão e diz assim: o fato de estar limitado a esse tempo não te dá o direito de achar que Deus não fará aquilo que Ele mesmo disse que faria. Sabe qual é a questão? É que nós nunca estamos satisfeitos enquanto não temos aquilo que acreditamos que precisamos. Ei, deixa eu te dizer, se der por muito satisfeito ao ter uma palavra de Deus, tem gente que não tem nem isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho vivido de maneira a ter sempre uma palavra de Deus para a minha vida. Quando eu tenho uma palavra, aí eu tenho paz. Eu sei que Deus vai fazer. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: mas não basta ter uma palavra. Tem que ter uma palavra de Deus e tem que aprender a descansar em Deus. E vai apertar mais. Abraão começou a dar sinais de impaciência. Abraão começou a dizer assim: olha, eu já estou impaciente, eu não tenho semente, o Senhor disse que ia me dar, mas não me deu. Foi assim ou não? Olha para o Senhor e diz assim: muito cuidado nessa hora. Quando nós chegamos nesse ponto, nós corremos um risco de fazer o que Abraão fez. Doeu aí, né, João? Ai, Jesus. Doeu. Ai, é expressão de dor. Ai, Jesus. Você está no 15, vai para o 16, verso 1. Olha o que está escrito lá. Verso 16, capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Quando a gente começa a ficar impaciente, a gente corre o risco de querer ajudar a Deus. Quando Deus dá uma palavra a você, Ele não está dizendo: ó, preciso da sua ajuda. O que Ele está dizendo é assim: prepara-te, se posiciona, porque eu vou fazer isso com você. Ele não está pedindo a sua ajuda. A questão é que o tempo gera em nós impaciência e ansiedade. E aí nós ouvimos vozes dizendo assim: olha, quando Deus falou isso, Ele estava querendo dizer: ó, você precisa fazer a sua parte. Que parte, cara?
A sua parte é entrar com os ouvidos, ele entra com a palavra, o resto é descansar nele. Olha para você, irmão, diz assim: num dia, se você ouvir uma voz dizendo que você tem que fazer a sua parte, ouça outra dizendo mais alto: a sua parte é descansar em Deus. Mas Abrão não fez isso. Ele disse assim: na verdade é que eu preciso ajudar a Deus. E fez isso, sim ou não? Fez isso. Só que quando ele decidiu fazer isso, quantos anos tinham se passado? 10. 10 anos havia se passado. Amém ou não amém? 10. Olha o que está aí. Sara junta com ele. Vamos ajudar a Deus, e ajudaram a Deus. Amém ou não amém? Olha o que está escrito aí no verso 15, 16, 15. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Quantos anos se passaram do dia em que Deus tinha dito: Abraão, darei a você um filho? Quantos anos se passaram? 11. Conta aí, meu irmão. Olha para você, manda assim: 11 anos. 11. Amém ou não amém? Abraão teve o filho, sim ou não? Diga sim. Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, verso 1 diz assim: escuta com atenção isso. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de seu servo. Verso de número, aleluia, 8. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, olha de novo o Senhor falando com Abraão, 11 anos depois ele diz assim: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. E disse o Senhor: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Queridos, olha aqui para mim. Deus disse que ia dar para Abraão um filho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Abraão teve um filho, sim ou não? Sim. Qual o nome dele? E por que Deus volta 11 anos depois para dizer para Abraão assim: Abraão, fala com tua mulher que daqui a 1 ano, nessa época, vocês terão um filho? Por quê? Porque Deus ainda não havia cumprido a promessa dele. Se você está querendo ajudar a Deus, isso é um problema seu. Se Deus ainda não cumpriu com a promessa, então ele tem que continuar lembrando ao homem da promessa. Ei, Abraão, você tem um filho, mas eu quero te dizer que o filho que eu te disse que daria, eu ainda vou te dar. Amém ou não amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora tem uma coisa que é eu fiz para não fazer igual o João. Ai! Porque já doeu em mim antes. Então, olha o que está escrito aí no capítulo 21. Leia aí. Capítulo 21. Olha o que está escrito aí. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado.
E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de? Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Irmãos, quantos anos tinha Abraão quando Deus fez a promessa? 25. Quantos anos demorou para Deus cumprir a promessa? 25. Não porque Deus quisesse. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando Deus te dá uma palavra, Ele não precisa da sua ajuda. Mas se você tentar ajudá-lo, você vai prolongar. 25 anos. 25 anos. Olha para o seu irmão e diz assim: cuidado com a impaciência e com a ansiedade. Ela pode te levar a perder tempo na presença de Deus. Quanto tempo foi perdido? 25 anos. Irmão, quando você faz o que você quer, pensando que foi Deus, você corre um grande risco de perder tempo. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Ele entra com a palavra e você entra com a fé. Ele determina o tempo e você entra com a paciência. Quando você pensa que está ajudando a Deus, você corre um grande risco de perder tempo. E o tempo é precioso. Principalmente para homens como nós, limitados a Ele. Ele é precioso. O Senhor não está limitado ao tempo. A Bíblia diz que 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele não está limitado ao tempo. Eu e você estamos. Então esse tempo para nós é precioso. Cuidado para não perdê-lo. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e diz assim: só que ainda tem uma coisa que é pior que isso. Tem uma coisa que é pior do que descobrir que perdeu 25 anos. 25 anos perdidos. Tem uma coisa que não é pior, você quer ver? Capítulo 22, abre lá. Capítulo 22, verso de número 1. E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, e a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém ou não amém? Tem uma pergunta para fazer. Irmão, eu não estou entendendo. O que foi que Deus falou com Abraão? Daí o filho. Não, aqui agora, aqui. O que foi que Deus falou com Abraão ao pedir de Isaque? Ele disse assim: Abraão, verso de número 2. Não, aqui, verso de número 2, assim, ó. E disse: Abraão, toma agora o teu filho, o teu quê? Opa! O teu quê? Único. Mas era único. Não era. Antes dele já tinha Ismael, sim ou não? Sim. Então olha para o irmão e diz assim: a tua ajuda. Para Deus. É nada. Quando Ele não te pede ela. Olha como é que isso é sério. Tem gente que tem uma palavra de Deus, aí o tempo passa, ele começa a ficar agoniado, ele começa a achar que tem que ser na força do braço dele. Olha para o teu irmãozinho, sabe por quê? Que Deus não considerou Ismael? Não por causa de Ismael. Mas Ismael, ele simboliza a oferta que é dada pelo vigor do homem. Ismael simboliza o vigor do homem em ação.
tiver que te pedir algo, vai ficar bem claro que você não vai precisar de exercer esse algo na força do teu braço. Ismael simbolizava o vigor do homem. Deus não precisa do vigor do homem. Ismael simboliza a força do braço humano. Deus não precisa da minha força e da sua força. Olha como é que é duro para um pai ouvir isso. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Irmão, por que foi que Deus não pediu Ismael para Abraão? Porque Deus não vai te dar nada que Ele mesmo, Deus não vai pedir a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Ismael não é a promessa de Deus para Abraão. Olha para o seu irmão e diz para ele de novo, não se esqueça. Deus não pedirá a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Sabe por quê? Quando Deus vier para te pedir, Ele vai saber que você tem. Ele te deu. Sabe por que Deus pediu Isaac? Porque Isaac foi o filho que Deus deu para Abraão. Amém ou não amém? Então oferece o teu filho. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaac, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-a sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, irmãos, olha, escuta isso. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nenhum mal, porque agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho. Opa, o teu único filho. Mais uma vez o Senhor faz questão de falar isso. E aí o Senhor disse: filho, não basta ter algo nas mãos para me apresentar. Porque antes de Isaque, Abraão tinha algo nas mãos. Caim tinha algo nas mãos. São aquelas ofertas que muitas vezes você coloca diante de Deus, sem propósito. O nome dele não vai ser glorificado. Ele não te deu. Você ainda está dando para ele te dar. Então quem foi que te deu? Ele não vai receber de você nada que ele mesmo não tenha te dado. Olha como é que isso é sério. Só que quando eu leio esse texto aqui, algumas coisas, abrem no meu entendimento. Primeira coisa, Isaque fez uma pergunta para o pai dele, sim ou não? Que pergunta foi essa? Cadê o cordeiro, né, Edilene? Irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente pensa que foi assim, ó. Deixa eu falar, Abraão, vocês vem aqui assim, pega o teu filho, sobe em tal, na montanha tal, em Moriá, caminha aqui um pouquinho, vai lá e mata ele lá e entrega para ele. Na hora, Senhor, vamos lá.
Não foi nada disso. Não foi nada disso, gente. Olha para o seu irmão e diz assim, doeu para Abraão decidir isso. Olha para o seu irmão e diz, foram noites em claro. Foram noites em claro. Até poder se render à vontade do Senhor. Sabe qual é a questão? Escuta. É que nós muitas vezes somos assim. Deus dá pra gente, abre aspas aí. Deus dá pra gente um ministério. Deus diz assim, vou fazer. E aí quando chega num determinado tempo a gente diz assim, eu acho que Deus vai precisar da minha ajuda, porque... E agora eu decido que vou fazer. E começa a fazer na força do braço. Olha para o seu irmão assim. Olha para ele e diz assim, não é a sua canção. Não é a sua pregação. Não é a sua roupa bonita. Não é a sua inteligência. A sua sabedoria. Essas coisas não tem valor diante daquilo que realmente Ele quer de você. A questão é que tem gente pensando que é isso que Ele quer. Tem gente pensando que é isso. Tem pessoas que acreditam que é isso. E aí na impaciência, elas não só correm o risco de fazer como fazem o que Abraão fez. Não entendem. Estão perdendo um precioso tempo. A bênção já está chegando. A palavra já foi liberada e agora o cumprimento dela está chegando. Vai chegar amanhã. Aí hoje você se levanta e diz assim, pá, vou fazer. Nessa hora Deus revoga. O anjo já vem descendo. Já passou metade do caminho. Já está entrando na terra. Aí Deus fala, volta meu filho. Volta, 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 ainda não é chegado o tempo. Por que Deus? Porque ele não está preparado. 25 anos para Isaac nascer. Porque só 25 anos depois foi que Deus olhou no coração e viu que Abraão estava preparado. Olha para o seu irmão e diz assim, quando você, por causa da sua impaciência, decide ajudar a Deus na força do seu braço, isso só revela para Ele que você ainda não está preparado. Vou fazer e tem que ser hoje e começa agora. Que lamentável, vai perder tanto tempo. Onde é que estava o sacrifício? Isaac perguntou, onde é que está o sacrifício? Quantos aqui podem me dizer onde é que estava o sacrifício? Eu vou dizer para você. Olha para o seu irmão e diz assim, o sacrifício estava no coração. Só Abraão e Deus sabia como estava o coração. Abraão ia subindo aquela montanha de Moriá e o coração dele chorava. O coração dele chorava. Olha para o seu irmão e diz assim, o fruto da força do seu braço, Ismael, o fruto da força do seu braço. Olha para ele e diga, o fruto da força do seu braço só lhe trará enfado, angústia e tribulação. Agora, o fruto de uma promessa de Deus para a tua vida trará quebrantamento ao teu coração.
Depois que Ismael nasceu, foi um inferno na vida de Abraão. E a mulher dele, que tinha dado aquela ideia brilhante, foi quem a primeira a apontar o dedo para ele. E agora, você vai fazer o quê? Olha o problema aí. Vai fazer o quê? Começaram os problemas. Aquele filho deveria ser alegria. Aquele filho deveria ser o filho da promessa. E Abraão olhar e dizer assim: agora eu tenho um dessa. Que nada. Começou os problemas dentro de casa. Começou-se a perder tempo. Agora, quando Ismael nasce, não. Quando Isaac nasce, não. Deus usa Isaac para preparar o coração de Abraão. E lá vai Abraão subindo a montanha de Moriá com seu filho ao lado. E o coração dele está moído, quebrado. Ezequiel capítulo 36. Abre aí. Já estou chegando no final. Ezequiel capítulo 36. Vocês vão entender daqui a pouco tudo isso. Eu falei de Abraão e fiz um resumo rápido sobre a vida de Ismael, de Isaac e o cumprimento da promessa. Para você entender uma coisa: Deus não pedirá a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Deus não vai pedir. Deus não vai pedir. Amém? Mas olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 36, versos 26, 27 e 28. Deus está falando. E olha o que Deus fala: e vos darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra que eu hei de dar a vossos pais. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Irmãos, eu olhando para aqueles 21 cristãos, eu falei assim: Deus, o que podemos dar ao Deus que tem tudo? O Senhor está dizendo assim: olha, não pedirei a vós nada que eu mesmo não tenha dado, mas tudo que eu tenho vem de ti. Como que é isso? Aí ele me falou. Ele me falou. Baseado nesse texto que ele me falou. Ele está dizendo assim: vos darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração e porei dentro de vós o meu. Irmãos, volta um pouquinho, vai lá em Provérbios capítulo 23. Volta só um pouco. Provérbios 23. Olha o que está escrito no versículo de número 26. Vou ler aqui para você ler comigo. Vou ler aqui o verso 26 para você ler comigo. Dai-me, filho meu, e os teus olhos observem os meus. Dai-me, filho meu, o teu. Ei. Naquela hora ali, o que Isaac via era a lenha. O que Isaac via era o cutelo, o fogo. É igual algumas pessoas. Elas pensam que é a sua canção bonita, que é o seu ministério, que é a sua pregação fervorosa, que é o seu dom de oratória, que é o seu dom, seja ele o que for. O cara pensa que é isso. Olha para o seu irmão: não é isso não. Porque Deus não precisa disso. A Bíblia diz que o que nós fazemos, os anjos
Agora olha para o seu irmão e diz assim: agora, um coração quebrantado e contrito, ele jamais rejeita. Ele já tem gente dando tudo para Deus, menos o coração. Menos o coração, cara. Tem gente dando tudo para Deus, menos o coração. E a única coisa que ele pede é: filho meu, dai-me o teu coração. E aí eu disse: Senhor, por quê? Fala, afinal de contas, as nossas canções são tão lindas. E ele me disse assim: vai lá em Mateus capítulo 15. Eu fui, vai também. É o penúltimo verso que nós vamos ler hoje. Mateus 15. Olha o que está escrito no verso 8. Gente, olha o que está escrito no verso 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com seus lábios. Estão me dando coisa que eles podem fazer na força do braço deles. Me oferecendo coisas que o vigor humano pode produzir. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, que é o que eu quero, está longe de mim. Filho meu, dai-me o teu coração. E eu disse: Senhor, o que tem isso a ver com esses 21 cristãos que morreram na praia da Líbia? Ele disse: eu vou chegar lá. E eu disse: fala, porque agora eu estou ficando ansioso. Não me deixa fazer o que Abraão fez. Eu não quero perder tempo. Eu não quero fazer a minha hora. Eu não quero, eu não vou fazer isso. Não vou. Eu quero esperar. Eu quero fazer como o salmista. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a ser pacientes. Deus não pedirá a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Não, eu tenho uma palavra de Deus, maravilha. Abraão também tinha. O que foi que ele fez? Perdeu 25 anos, mesmo tendo uma palavra de Deus. Perdeu 25 anos, mesmo tendo uma palavra de Deus. Por quê? Porque não soube esperar. Nossa, estou animado. Alguém está entendendo, Jesus? Sabe o que eu acho gostoso? É que Deus falou com Abraão, primeira vez que ia dar um filho para ele. Quantos anos ele tinha, Juliano? 75, né? Aí depois Deus volta. Quantos anos ele já tem? 11 anos depois, né? 11 anos depois Deus volta de novo para falar: olha, eu vou fazer isso de novo. Foi assim ou não foi? Foi ou não foi? Aí 24 anos depois Deus volta de novo para falar: ó, vou fazer. Foi assim ou não foi? Então deixa eu dizer um negócio para você. Descansa. Para aquecer o seu coração, Ele sempre vai vir para te lembrar do que Ele vai fazer na tua vida. Descansa nele. Olha para o seu irmão e diz assim: descansa nele.
Porque ela estava no coração. Isaac não conseguiu ver o sacrifício, sabe por quê? Ele estava no coração de Abraão. Olha para o seu irmão e diz assim, muitas vezes, o tempo está passando. Mas quando você está preparado, só você e Deus sabem. E naquele dia é um sacrifício. Ninguém está vendo. Porque o homem gosta de ver. O homem gosta de ver. O homem gosta de ver, gente. Quando o homem vê, aí ele crê, ele diz, nossa, aí ele bate nas suas costas e diz, irmão, que bênção! Aí ele até honrar você, ele honra. Quando ele vê, Isaac não viu, o sacrifício estava dentro do coração de Abraão. Mas é fácil, é bem simples observar isso. É simples saber quando a honra realmente é real ou não. Quando a honra é real, você não está nos holofotes. Agora quando você está no alto, esse tipo de honra eu estou fazendo igual Deus, estou abrindo montanha. É desse jeito. É aquela honra que vem com segundas intenções. O sacrifício de Abel vinha com propósitos. O de Caim vinha com segundas intenções. Ismael era o filho do vigor de Abraão. Segundas intenções, qual é? Agora eu tenho um herdeiro. Ajudei Deus, e aí Deus? E Deus disse assim, e aí? Pega o teu único filho, o único. Não, se eu tiver coisa de Deus, eu acho que tu fez a conta errada, são dois. Deus teria dado um sopro na minha direção, e isso acabou. Acabou! Eu fico alegre e triste ao mesmo tempo. Fico alegre porque Deus ainda fala. Fico triste porque Deus ainda precisa falar a mesma coisa. Aí o Senhor me falou assim, Jadson, quando você lê na palavra, todas as vezes que você encontrar na palavra homens e mulheres obstinados, entenda uma coisa. E eu disse, pode falar, Senhor. E ele me disse assim, essas pessoas só estão obstinadas porque elas acreditam piamente que estão certas. Aquela geração que andava com Moisés no deserto, ela acreditava que estava certa. Morreria dizendo que estava fazendo a vontade de Deus. Morreria jurando de pé junto que está fazendo a vontade de Deus. Mas observa que na maioria das vezes, eles chamam de fazer a vontade de Deus, fazer a vontade deles. Porque quando você morre fazendo a vontade de Deus, você morre como aqueles 21 egípcios. Quando você tem uma palavra de Deus e descobre que você não precisa ajudar a Deus, você morre. Sabe por que você morre? Vamos encerrar com esse texto. Provérbios capítulo 4. Eu estava em casa e eu dizia, Senhor, escolhe outro. Poxa, tem dia que tem umas palavras que, poxa, se eu pudesse transferir para alguém, eu transferiria. Aí o Senhor me disse um negócio bem forte, irmãos. Ele me disse assim, hein? Essa palavra na sua boca é como mel, mas no seu ventre é amargo.
E eu disse, por quê? Ele disse assim, porque é o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, Nessa hora eu entendi e eu chorei por causa daqueles 21 egípcios. Porque eu dizia assim, Senhor, em tempos em que a igreja é convidada a vir dar algo para receber, o que esses caras vão receber? Ele disse assim, não. Eles não estão dando para receber, eles estão dando porque receberam. E o que foi que eles receberam, Senhor? Ezequiel capítulo 36, verso 26, e darei a eles um coração de carne no lugar do coração duro. Sim, porém o meu espírito dentro deles, o meu espírito habitará dentro deles. Sabe qual é a questão? A gente dá as nossas canções para Deus, a gente dá as nossas pregações, a gente dá o isso, dá o aquilo, a gente dá tudo, menos o que Ele quer, o coração. Porque no dia que você der o seu coração para Ele, você também será capaz de dar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi o que os 21 caras fizeram. Irmãos, eu não me canso de ver o vídeo e de ver a foto dos caras ajoelhados, todos vestidos de laranjado. E tem uns vídeos que os caras estão chorando e orando. Você não vê no médico orando pela vida. Por quê? Porque eles estão dando a Deus aquilo que um dia receberam dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Glória a Deus. Estão dando a Deus aquilo que receberam, a vida. Hoje, meu irmão, a gente está cheio de boa intenção, mas quando Deus vem para tocar no nosso coração, aí a gente revela. Não foi assim? Quando Abraão pegou Sarai, ouviu ela e falou assim, ó, pega H. Naquele dia, o que foi que ele revelou? Que não estava pronto. Perdeu 25 anos, porque não soube esperar e descansar em Deus. Faz de tudo, mas nessa hora você descobre que o coração ainda não é do Senhor. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quando eu ouço da sua boca a amargura, quando você diz que está fazendo uma coisa que Deus te mandou fazer, eu percebo logo. Está querendo ajudar a Deus, vai perder tempo. E aí, irmãos, eu olhei para aqueles 21 caras e falei, Senhor, faz o seguinte, me ajuda aí. Eu não vou te ajudar não, me ajuda o Senhor. Porque eu não sei se fosse eu hoje, se eu aguentaria isso. Eu não sei. Estava esses dias compartilhando de volta lá em casa. Ele falou que o Estado Islâmico veio no Brasil, né? Representantes, né? Vieram, né? Estão aqui, né? Para fazer o quê, mano? Fizeram o quê lá no sul? Depois desse dia eu fico olhando lá em casa. Vai me preparando mais, não deixa de chegar na igreja agora, não. Sei. É engraçado. Mas quando você cai de joelho, com a lâmina ali, e você sabe que não tem outro destino, você vai morrer, aí
sabe, não é saber. O grande perigo de alguém que não sabe é quando ele pensa que sabe. O grande problema de alguém que não está pronto não está. É quando ele pensa que está pronto. É quando ele acredita que está pronto. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque o coração é como Ezequiel fala. É rocha. Bate lá e volta, bate lá e volta, bate lá e volta. Geração obstinada. Mas quando você ouve eles falarem, você jura que sim, estão indo para o céu hoje. Precisa orar para ficar igual a eles. Agora, quando eu vi aqueles 21 caras, eu falei, meu Deus, eu não sei os outros, mas eu preciso do Senhor. Morreram. Aí eu fui pesquisar. Sabe de que igreja são esses caras? Sabe quem foi que pregou lá? Sabe quem foi? Sabe quem foi que deu origem nessa igreja, da qual esses egípcios faziam parte? Marcos, aquele do evangelho, do segundo evangelho. O cara que teve, por causa dele, teve uma contenda entre Barnabé e Paulo. Esse cara viajou por um tempo com Barnabé e Paulo, teve um problema, ele voltou para trás. Depois Barnabé contendeu com Paulo por causa dele, ele passou a andar com Barnabé. Depois chegou um tempo em que Paulo foi morto e Barnabé também, sabe o que ele fez? Juntou as coisinhas dele e foi para o Egito. Passou um tempo no Egito, morreu aos 54 anos de vida. Sabe quando ele morreu? Arrastado por cavalos. Amarraram os pulsos de Marcos, o evangelista, em cavalos. 3 ou 4 cavalos. E os cavalos saíram correndo, arrastando ele pela cidade. A gente fala de tantos homens, mas eu vim aqui hoje falar para vocês de um cara que morreu há mais de 2000 anos e até hoje a vida dele reflete no século 21. Em meio à tecnologia, em meio ao WhatsApp, internet, tudo que há. Esse cara foi Marcos, sabe por quê? Porque ele não estava atrás de ajudar a Deus. Ele estava atrás de viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Glória a Deus. E na hora que precisou morrer, morreu. Eu por isso que eu senti o cara morrer. Cara, eu fiquei morrendo, meu Deus, eu preciso disso. Poxa, irmãos, A gente não aguenta uma crítica do nosso irmão que está aqui na igreja todo dia. Como é que a gente vai aguentar uma espada afiada no pescoço? E diz que ama a Deus. A gente não aguenta quando o irmão não olha para você com um sorrisinho nos lábios. E diz que vai fluir agora no ministério. Como? A única coisa que eu vejo que você vai fazer é igual a Abraão, perder tempo. Perder tempo. Eu disse, Senhor, faz o seguinte, eu falo isso com alguém, dou o sermão prontinho, ele vai lá e prega. Ele falou, não. Eu chamei, foi você. Ué, se você não pode pregar isso na igreja onde todos te conhecem, como é que você vai viver como um daqueles egípcios? Como é que você vai dar a sua vida para mim? Como é que você vai me dar o seu coração? Filho, no dia que eu tiver o teu coração, eu terei tudo. Não é a sua oferta maior da igreja que mostra para Deus que você está pronto e preparado. Não, não. Não, não é. Não é o seu sacrifício. Sacrifício esse que você chama de sacrifício, mas você faz nada mais, nada menos que aquilo que você queria fazer. Não, não é não. É o teu coração, cara.
Sabe por que o Senhor pediu coração? Porque Ele sabe que no dia em que Ele tiver o teu coração, Ele terá a tua vida. No dia em que Ele tiver o teu coração, Ele terá tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Filho meu, dai-me o teu coração. Vamos encerrar repetindo de novo. Bota para mim aí, Provérbios 23, verso 26. Vamos terminar com isso. Verso 26. Provérbios 23, verso 26. Olha o que está escrito lá. Dai-me, filho meu, o teu coração e o que mais? E os teus olhos observem os meus. Sabe o que significa a palavra caminhos? Caminhos de Deus na palavra, na Bíblia? Fala do caráter dele. O caminho de Deus fala do caráter dele. Fala de por onde ele vai, como ele vai, o que ele faz. Deixa eu te dizer um negócio. Eu sei que seu coração está muito cheio de boas intenções, mas não faz isso não. Baixa a bola, cara. Descansa no Senhor. Faz igual o salmista. Observa os caminhos do Senhor, meu irmão. Observa. Entrega o teu coração para Ele e descansa. Para. Faz isso não. Faz isso não. Você vai sofrer se fizer isso. Deus não pedirá a você nada que Ele mesmo não te deu. Mas Ele te deu, então fica tranquilo. Na hora certinha Ele vai pedir. Quando esse dia chegar, Ele vai ser glorificado. Amém ou não amém? Não sai por aí fazendo aquilo que você acha que tem que ser feito, não, porque isso não glorifica a Deus. O máximo que isso te dá é dor de cabeça. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje para te dizer então, eu quero te falar duas coisas. Com tudo isso que eu falei, eu só quero te falar duas coisas. Primeira coisa, Deus não pedirá a você nada que Ele mesmo não tenha te dado. Essa foi a primeira coisa que eu vim dizer para você hoje. Foi por isso que Ele pediu Isaac, não Ismael. Segunda coisa, irmão, no dia que você tiver que dar algo para Deus, dá o seu coração. Um coração quebrantado e contrito, Ele jamais rejeita. Jamais. Deus não vai rejeitar. Se você chegar diante do altar dele com um coração quebrantado nas mãos, Deus está chamando pessoas que têm o coração nas mãos para oferecer para Ele. Não porque vão receber, mas porque já receberam. Aqueles 21 egípcios entregaram a vida deles ali, não porque iam receber, mas porque já tinham recebido. Porque já tinham recebido. Amém? Amém? Porque já tinham recebido. Já tinham recebido. É isso, amigo, é isso. Feche os seus olhos aí onde você está. Oh Espírito Santo, Senhor, troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Dai-nos o teu coração, Senhor, para que nós possamos, quando o Senhor pedir, filho meu, dai-me o teu coração. Quando esse dia chegar, eu quero estar pronto, Senhor. Eu quero estar pronto, Senhor. Eu quero estar pronto, Senhor, porque as minhas canções, as minhas pregações, as minhas ofertas, o meu dinheiro, eles não provam que o meu coração é teu. Eles não provam que o meu coração é teu. Jesus, contempla a tua noiva aqui nessa noite. Contempla a tua noiva aqui nessa noite. Eu fiquei pensando naqueles 21 homens. Eu disse, meu Deus, isso não é história da Bíblia não. Hoje ainda há homens e mulheres que estão prontos
muitos para morrer por Jesus. Morrem, mas não negam a Cristo, porque já lhe deram o coração, porque lançaram o coração diante dele, e somente dele. Meu Deus, eu pensei que eu ia ver isso só na Bíblia. Não, Jadson, eu mostro para você que no século 21 há uma igreja que está disposta a morrer por mim, morrer por mim. Enquanto muitos não querem morrer, tem uma igreja que está disposta a morrer por mim, dar a vida por mim, não porque vão receber, mas porque já receberam, porque eu já dei a minha vida para eles, porque eu também já dei a minha vida para eles. Eu pedi e eles me deram. Vamos adorar o Senhor. E se você quiser, você simplesmente ora, porque eu sei que uma palavra dessa, irmão, é para pegar você e moer o seu coração. Aí é só você e Deus, só você e Deus. Essa é a hora que você tem que falar com Deus. Talvez você esteja como Abraão, impaciente. Olha, eu não tenho filhos, o Senhor disse que ia fazer, mas eu ainda não tenho. Quem vai herdar a minha herança é um criado que nasceu na minha casa. Talvez você esteja no ponto, na impaciência. É o momento em que Satanás vai dizer: não vai acontecer, você tem que se mexer, você não tem que fazer, não, meu irmão. A única coisa que você tem que fazer é confiar nele, é descansar nele. Talvez você esteja aqui vivendo esse momento. Comece a falar com o seu Senhor, comece a falar com o teu Senhor, abra o seu coração para Jesus. Talvez você ainda está buscando uma palavra, então continue, não desista, não desista, não desista. Talvez você já está vivendo, então cuidado, o que você tem dado para Deus é o teu coração, porque se não for, outra coisa Ele não quer. Outra coisa Ele não quer, Ele não vai receber, Ele não aceita. Ele não aceitou de Caim, e por 25 anos Ele também não recebeu de Abraão. Oh, teu Espírito para te dizer, precioso Senhor, e não há outro com teu amor, precioso Senhor. Só você e Deus nessa hora, só você. Eu te quero, te quero, te quero, precioso Senhor, oh, e não há outro com teu amor, precioso Senhor. Eu te quero. Como um filho nos braços do Pai, sinto-me confortável em teu colo, lugar de descanso, lugar onde eu aprendo a esperar em ti. Tua presença não posso esconder. Muitas vezes eu choro as lágrimas mas eu prefiro chorar e esperar do que perder tempo, Deus. Eu prefiro ser cheio do teu Espírito. Teu Espírito me conquistou. Não, eu não posso mais voltar atrás. E a cada dia eu te quero mais. Oh, eu não posso, Senhor. O teu Espírito me embriagou. Não, eu não posso mais olhar atrás. Não, e a cada dia eu te quero mais. Eu te quero, Senhor. Levanto as minhas mãos para te dizer: preciso